Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tá no Foco, podcast oficial da RT Performance que fala sobre desenvolvimento profissional, educação corporativa e, é claro, liderança no mercado de trabalho. Hoje vamos falar sobre educação financeira para atletas. Como funciona esse mundo e quais cuidados a mais precisamos ter com os jovens atletas que ascendem na carreira e com aqueles atletas que não fazem parte dos 2% que fazem sucesso no nosso futebol. Então, para falar sobre isso, eu tenho comigo o Gabriel Bastos, que escreveu o e-book Bola na Rede, Dinheiro no Bolso, e ele vai comentar com a gente como pode ser feita a educação, a preparação, o planejamento financeiro de um atleta de futebol. Hoje, especificamente, estamos com Gabriel Bastos, que é o nosso colega de trabalho aqui na Academia Rafael Toro e que lançou um e-book que se chama Bola na Rede e Dinheiro no Bolso, que fala sobre educação financeira para atletas de futebol. E hoje, então, a gente vai mergulhar nesse mundo. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Gabriel, tudo bem? Muito obrigado, Pedro. Estou muito feliz de estar aqui contigo hoje e vai ser um prazer aí falar com o pessoal de casa. E me conta, de onde surgiu a ideia de falar sobre isso? Então, qual é a tua história com relação ao futebol, educação financeira? De onde surgiu o Gabriel que fala sobre educação financeira para atletas? Então, Pedro, assim, eu sempre fui muito ligado ao futebol, assim como a grande maioria dos jovens brasileiros, eu também tentei ser jogador, não consegui, infelizmente. E hoje, aos 39 anos, me deparo com meu cunhado, com 17 anos, prestes a assinar o primeiro contrato profissional, e a minha grande preocupação era como ajudar ele a cuidar do dinheiro, até porque até o momento ele nunca teve assim nenhuma preocupação quanto a contas, quanto a dinheiro, ele nunca precisou cuidar disso, então sempre teve uma família por trás que pudesse ajudar. E eu queria muito que ele chegasse já no profissional com uma outra visão, com outro cuidado, com outros olhos, para que não saísse gastando deliberadamente o dinheiro dele e ficasse sem nada daqui pouco tempo para frente. Ela veio, então, uma preocupação que tu tem com o teu cunhado, obviamente. Quando tu decidiu ajudar outras pessoas com relação a isso? Então, quando eu comecei a montar o material, conversando com as pessoas mais próximas, assim, amigos e ex-jogadores, enfim, todos eles comentaram que seria um conteúdo valioso para outras pessoas também, ou seja, não era um problema assim específico do meu cunhado. Poderia ajudar muito mais pessoas, tanto os atletas quanto familiares que também não tiveram esse conhecimento ou alguém que pudesse conversar com eles sobre o assunto. Então eu acabaria abrangendo ali todo o ecossistema do atleta, falando sobre educação financeira básica e ajudando eles a escapar de certos golpes, certas armadilhas, enfim, para ter uma vida mais tranquila. Tu acha que a educação financeira para atletas ela é mais, não digo importante, mas é um assunto mais latente, justamente por uma... O jovem atleta, quando ele inicia jogando futebol normalmente por dois motivos. Um, é porque ele gosta, porque faz parte da paixão do brasileiro. E o segundo motivo normalmente tem a ver com mudar a realidade financeira da família, porque a gente sabe que muitos e a maioria dos atletas vem de uma família de classe média baixa, ou uma família inclusive de classe baixa, né, financeira. Sim. E o atleta ele é visto pela família como um passaporte para uma vida melhor. Como tu enxerga essa transição de não ganho nada, passo a ganhar muito dinheiro, e depois a gente fala de uma realidade que talvez não seja a realidade de 98% dos jogadores de futebol, não é ganhar muito dinheiro, mas a gente vai falar sobre isso depois. Mas como tu vê essa transição de não ganho nada, passo a ganhar muito dinheiro, como que o atleta deve fazer para não se... Cara, não, a cabeça não, de fato, não baratinar, assim, não vislumbrar, não acabar não se perdendo nessa nova realidade, e muitas vezes essa nova realidade é muito mais rápida do que nas demais profissões, assim, o salto é muito maior. Então, é uma grande dificuldade que a gente enxerga dentro do futebol hoje é justamente isso, o atleta ele não se perder quando começa a entrar muito dinheiro, né? E querendo ou não, são jovens que não foram preparados em nenhum momento para ganhar esses valores exorbitantes, a família também não está preparada e está aguardando ansiosamente que entre esse dinheiro. Então, assim, só o empresário falando disso não vai adiantar, ou o clube falando poucas vezes também não vai. Então,
realmente é uma grande dificuldade o atleta entender que ele não pode desfocar, começar a ir para festa, a gastar todo o Porque um dinheiro. objetivo, quando ele começa a ganhar muito dinheiro, um dos objetivos se torna, se é cumprido muito cedo, né? Então a gente vê casos de atletas com 23, 24, 25 anos que financeiramente eles já são estáveis por muito tempo e alguns atingem até uma liberdade financeira com 25 anos. Total. Assim, o que a gente vê são atletas aí de 21 anos já cuidando de toda a família. É dos pais, Sim. é dos irmãos, é dos primos. Eles acabam virando o homem da casa, digamos assim, muito cedo e sem ter tido instrução nenhuma, simplesmente por estar ganhando rios de dinheiro e todo mundo para de trabalhar, todo mundo é sustentado por ele, enfim. E é uma grande dificuldade que a gente vê também, como esse atleta jovem que cuida de toda a família vai receber conhecimento ou dicas de outra pessoa, já que ele é o provedor. Então, assim, a gente vê Tá. um grande problema no ecossistema do futebol, que é esse. O jovem atleta está bancando todo mundo e por si só ele acha que já sabe de tudo, que é Eu banco, eu ele que faço o que eu quero, decide sim. e aí sai fazendo qualquer coisa sem escutar ninguém, que também é um outro problema. Isso é perigoso porque fica em evidência e o jogador de futebol por si só, e a pessoa famosa no Brasil, né, o jogador de futebol, quando ele atinge, e a gente vai falar sobre os outros 98% daqui a pouco, mas esses 2% dos atletas no Brasil que realmente atingem um patamar de, financeiramente, são pessoas que ganham muito bem, que que são notáveis no nosso futebol, eles acabam sendo, entre aspas, bajulados e isso dá um ar de, cara, eu faço o que eu quero. Essa questão da educação financeira para esse público é fundamental justamente para manter o pé no chão e que para ter uma certa previsibilidade de entender que porque você ganha muito dinheiro não quer dizer que você pode fazer o que você quiser o tempo inteiro. Então, para esse público, ele é fundamental que se fale sobre isso, mas o propósito do teu e-book foi para esse público? Ou o propósito do e-book foi para os outros 98% que talvez precisem de um cuidado muito maior nesse Então, cenário? foi muito mais pro cuidado dos 98%, né? São Perfeito. pessoas que vão ganhar muito menos do que eles imaginam. Futebol não é fácil. Hoje a média salarial aí do jogador brasileiro está por volta de R$ 4.000. Então, assim, o que a gente vê hoje na TV não é o que acontece com a maioria, enfim. Uhum. E mesmo assim, eles conseguem ainda gastar tudo, não conseguem poupar, não conseguem investir, não conseguem ajudar a família, enfim. E é uma grande preocupação que eu tinha, primeiramente com meu cunhado e agora com todo mundo no meio. E aí entra numa quebra, eu acho, de expectativa, né? Porque a carreira de futebol é curta, então o jogador de futebol, ele normalmente tem entre aspas, uma vida útil de até 35 anos em média, eu não tenho esse dado, mas acredito que Isso, é seja por em aí. média de Por aí. 35 anos. E é uma carreira curta, então normalmente são carreiras de no máximo 20 anos de atuação em alto nível para fazer esse pé de meia. Dá para viver bem do futebol com uma educação financeira boa, tendo essa realidade de, por exemplo, jogar no interior do estado, uma realidade que tu ganha no máximo R$ 10.000. Como que tu indica para esse atleta fazer a sua projeção financeira? Em termos de porcentagem, em termos mais quantitativos agora. Como é o método que tu utilizou no teu e-book? Então, o método principal do e-book, a gente fala sobre o 50-30-20, tá? Perfeito. Então, é 50 para necessidades principais da vida, então aluguel, luz, água, comida, transporte. Depois, 30% para assim, variáveis, desejos. Então, assim, quero trocar de celular, quero pagar um Netflix, quero sair para jantar fora, essas coisas mais assim. E 20% para investimento e para uma reserva econômica que seria assim bastante importante na carreira desse atleta, já que a gente vê aí muitos atletas com assinatura de contrato de 6 meses param mais um tempo porque jogou um estadual, não consegue se empregar no Brasileirão, um outro campeonato, tem que esperar mais um tempo, ficar treinando por fora, enfim, tem que ter uma reserva econômica aí para poder se sustentar e ficar tranquilo para arranjar a melhor proposta, a melhor oportunidade futura. Mas não é a realidade, né? Não, nem um pouco. Então, assim, a gente entende que as principais dicas que a gente dá para um jovem atleta hoje é se preparar fisicamente, mentalmente, comer bem, dormir bem e treinar que nem um louco, se dedicar, enfim,
mas a gente nunca prepara ele para como que ele vai fazer depois que ele chegar lá. Então, sensacional. Esse para mim é um ponto fundamental, porque existe, como eu falei, existe o ponto do vou chegar lá, mas ao mesmo tempo é o ponto do cara, eu, por ser um jogador de futebol, não quer dizer que eu possa me desapegar das minhas finanças. E as pessoas almejam isso o tempo inteiro. Ah, vou ser jogador de futebol, eu posso comprar tudo que eu quero, eu vou ter acesso a um monte de coisa, minha vida vai se tornar muito fácil, eu não preciso me preocupar com as minhas finanças. Alguns realmente não precisam, porque ganham uma quantidade de dinheiro inimaginável para a maioria das pessoas. Mas em contrapartida, e com essas pessoas que a gente está falando agora, como tu acha que poderia ser feito um processo mais claro com relação a isso? Porque a gente vê nas bases de grandes clubes, então, trazendo aqui para o nosso Rio Grande do Sul, o Grêmio, o Inter, mesmo os atletas que estão lá, são pouquíssimos desses atletas que viram de fato jogadores de futebol, e menos ainda, traçando um funil até, menos ainda chegam num estágio de fazer parte desses 2% que são realmente notáveis no futebol brasileiro, e que ganham um salário acima de 10 mil reais. Como tu acha que esse processo pode ser mais fluido? Porque se eu sei que no meu clube, e eu tô falando de clubes como o Grêmio e Inter, que são clubes de Série A e clubes grandes do futebol brasileiro. Se eu sei que dentro do meu clube pouquíssimos vão chegar, como que tu acha que os clubes podem fazer essa transição e podem fazer tomar esse cuidado maior com o atleta? E uma outra pergunta relacionada a isso. Tu acha que o clube tá preocupado com isso hoje? Então, a gente vê certas movimentações de clubes tentando trazer um pouco desse tema e outros para preparar melhor o jovem atleta, né? Então, a gente sabe de alguns clubes que dão aula de inglês, que falam em alguma outra palestra sobre educação financeira, ou que falam de cursos profissionalizantes, enfim. Há uma movimentação muito maior do que, sei lá, 20 anos atrás. Claro. Mas ainda é muito pouco, ainda não se trata com a devida importância esse tipo de assunto. E o atleta acaba buscando depois de profissional mesmo alguma ajuda, e principalmente depois de perder algum dinheiro. Então, infelizmente, a gente tem que ir atrás de conhecimento depois de errar muito. E aí tem alguns que não conseguem buscar mais, tem outros que conseguem, graças a Deus, a reverter o processo, enfim. Mas é isso, o e-book é para ir atrás desses jovens, para ir atrás desses atletas, ajudar o maior número de pessoas possível, para que ninguém passe trabalho daqui 15, 20 anos. Porque, como tu falou, se o atleta se aposenta com 35 anos e o brasileiro, em média, ele vive até 75, o que ele vai fazer nos 40 anos entre a aposentadoria do futebol e eu sou mais da metade da vida, né? Tem mais da metade da vida pela frente. Então, ele tem que pensar nisso desde o início, porque ele vai viver muito mais do que a carreira dele como jogador. E aí todos têm que estar alinhados, com a cabeça no lugar, com o mesmo pensamento, o mesmo foco, para todo mundo se ajudar. Então, seja os pais, o filho, ou quem for que está do lado do atleta, tem que pensar da mesma forma. Tu acha que é mais importante que essa mensagem chegue para tomadores de decisão, que nos casos são empresários, pais e clubes, e tu acha que é mais fácil fazer que essa mensagem chegue para esses tomadores de decisão ou para os atletas em si? Porque me parece que, e eu entendo porque nós já tivemos 17, 18 anos, 16, 17, 18, que é uma idade de transição para esses jovens, e é na verdade a idade em que mais atletas desistem, é nessa faixa. É difícil de colocar na cabeça desse jovem uma preocupação muito grande com o seu cenário econômico. Normalmente ele só quer jogar futebol. E eu não sei se a curto prazo a gente consegue fazer uma transição maior na cabeça desse jovem, no sentido de ele começar a se preocupar de fato com as finanças. Então, tu acha que essa mensagem ela deve ser mais direcionada para tomadores de decisão? Porque um jovem de 16 anos, normalmente é a família, os pais, o empresário, o clube que ainda tem e ainda toma decisão por esse jovem. Até que ele complete 18 anos, enfim, maioridade. Ou tu acha que o caminho é mais longo e deve realmente plantar uma sementinha na cabeça do jovem? Qual tu acha que é o caminho nesse momento? Então, o principal objetivo é realmente chegar na cabeça do jovem atleta. Mas o caminho que eu acredito seja mais fácil é chegar nos tomadores de decisão. Porque nós temos que aproveitar justamente essa transição onde ele ainda é um jovem, onde ainda vive com a família ou escuta mais a família, onde o empresário tem ali um lado meio de parental mesmo, né? Isso, ele é ali psicólogo, ele é um coach, então o jovem vai assimilando aos poucos se todo mundo tiver com o mesmo pensamento, né? Tu acha que
a educação financeira, nesse sentido, ela pode facilitar e pode ajudar no desempenho esportivo. Se o atleta estiver tranquilo com as finanças, ele desempenha melhor? Com toda certeza, assim, nós já vimos vários casos que o jogador estava ali mal de cabeça por ter perdido dinheiro, por estar gastando errado, por estar faltando no final do mês. Casos de jogadores que renovaram o contrato para melhor e um mês depois estava pedindo aumento de novo porque gastaram de forma errada, estavam jogando para cima, enfim. Não vou citar nomes aqui, mas a gente conhece bem assim certos jogadores que gastaram errado, investiram errado. Infelizmente não é exceção, né? Não é exceção, acontece diariamente praticamente. Então, se tu não tá bem de cabeça, se tu não tá com tudo em dia ao seu redor, tu não vai desempenhar bem o teu papel ali dentro do campo. Então, seja a partir do dinheiro ou daqui a pouco saúde com alguém da família, enfim, vai alterar teu desempenho totalmente quando tu não tá com a cabeça 100% ali no jogo. Como tu entende o papel do parente nesse sentido? E porque hoje tu é parente de um jovem, qual é o nome dele? Thiago. Então tu é parente, é cunhado do Thiago, né? É uma história que aqui na academia a gente conhece bastante e torce muito por ele, tu sabe muito disso. Obrigado. E qual é o papel que tu acredita que o parente deve ter com relação a isso? Então, para pais agora que talvez estejam nos acompanhando e falam, cara, meu filho tá crescendo, é um adolescente, ele tem um sonho de ser um atleta, sonho de ser um desportista, talvez não só do futebol, mas a gente sabe que o futebol é a realidade para a maioria. Qual é o papel do pai, do parente, com relação à educação financeira? Assim? Como tu acha que ele deve tratar esse assunto com o jovem? Então, assim, pela experiência que eu tive como atleta, por exemplo, eu nunca tive alguém que viesse conversar comigo sobre isso. Então, na minha época, Era menos comum, né? eu tive dois ensinamentos. Um é, quem guarda tem, e o outro era, só não me usa o limite especial do banco. Era isso que me falava. Então, assim, mas ninguém chegou para mim e falou assim, tá recebendo quanto? Isso, então vamos fazer isso. Guarda isso aqui para isso aqui para isso, isso aqui para isso. Daqui tanto tempo tu vai ver que tu vai conseguir comprar isso aqui que tu tanto quer. Ou isso aqui tu vai ajudar o pai aqui a comprar não sei o quê, a pagar tal conta. Então, assim, difícil tu encontrar uma família que tenha esse discernimento, esse conhecimento para passar adiante para o atleta. Então, assim, a categoria de base inteira, os pais ficam ali torcendo e apoiando o máximo que dá para ver se o jovem vai virar, vai conseguir, enfim, conquistar esse sonho. E é uma linha muito tênue também entre apoiar e pressionar, né? Ou seja, deixar claro que aquele atleta tem que virar porque ele é a salvação da família, é a salvação de todo mundo, enfim. Então tem que tomar muito cuidado para a pessoa não ficar muito grande, daqui a pouco ele não vai conseguir desempenhar tudo que ele pode, né? Mostrar todo o talento dele, enfim. Vai acabar perdendo espaço e oportunidade. Eu acho que, pelo menos na minha visão, assim, como a maioria dos problemas que a gente enfrenta no nosso país é um problema que é cultural, e ele, infelizmente, acho que não tem uma resposta... Eu costumo dizer que não tem resposta simples para problemas complexos, né? Mas eu acho que falar sobre isso para jovens atletas, eu acho fundamental, porque acredito que nenhuma outra profissão é tão dinâmica quanto o futebol, no sentido de, às vezes uma competição, às vezes um jogo, às vezes um lance pode mudar a vida de um atleta e por consequência de sua família inteira. Então eu acho que quanto mais a gente possuir iniciativas que preparem essas pessoas para esses momentos, eu acho que vai facilitar muito a jornada e dos atletas que estão surgindo e que estão em ascensão. Porque, infelizmente, como a gente falou, o atleta de futebol ele não liga muito para isso. São raros os casos de atletas que costumam prestar atenção nas suas finanças de uma maneira mais organizada, como tu está trazendo. Isso se deve muito pela questão de que, cara, eu quero jogar futebol. Sabe, o atleta normalmente ele pensa, cara, eu quero jogar futebol, eu quero ajudar minha família, mas ele não pensa em como ele vai fazer isso, ele não pensa, cara, beleza, daqui a 2 anos como eu vou estar, o que eu quero investir, o que eu quero fazer. E existem dois caminhos, assim, tu acha que é o futuro falar sobre isso, principalmente em termos de clubes, assim? Tu acha que
Isso vai acontecer e, na tua opinião, isso deve acontecer? Ou é algo mais individualizado? Assim, eu tento ser um pouquinho realista pé no chão quanto ao futebol, assim. Então, assim, eu acho que vai ter um aumento dessa conversa com os atletas, mas não vai chegar nem perto do ideal, digamos assim, e vai continuar acontecendo esses problemas que a gente vê hoje em dia com os atletas. Dificilmente eles vão ter esse tino muito jovem. Então, por exemplo, a gente viu uma entrevista há poucos meses atrás do Marcos Rocha do Palmeiras com o Thiago Nigro falando, ganho 400 mil e não me sobra nada no fim do mês. Então, um cara que está partindo para a fase final da carreira, recém se tocou que ele tinha que ter um planejamento financeiro, que ele tinha que saber o que estava acontecendo, que ele tinha que ter um pouquinho de conhecimento para fugir desses problemas. E tu acha que esse tipo de problema ele deve ser solucionado mais cedo? E esse é o teu objetivo Com toda certeza. Então, por exemplo, um atleta que no Sub-17 ganha R$ 800 e vai para o profissional depois de uma copinha maravilhosa ganhar 25 mil. É uma transição muito É muito grande, abrupta, né? muito alta. Ele vai querer dar esse salto de padrão de vida direto. Então, assim... Me explica mais sobre isso. Então, vamos supor assim, ele está com a família dele na favela, uma casa dividida por 8 pessoas. Perfeito. Os pais mais os irmãos. Todo mundo trabalha e se ajuda para pagar as contas, inclusive o atleta. Ele do nada ele desponta no futebol, começa a ganhar muito mais. Ele vai começar o quê? Pagar para todo mundo, vai sair de lá, ou seja, vai ter um custo pessoal só dele. E beleza, ele tem o sonho dele de morar sozinho, enfim, quer ter as coisas dele. Então, um guri que, sei lá, ajudava com R$ 400 e ficava 400 para ele vai começar a gastar 20 mil para pagar tudo para a família e pagar as coisas para ele e fazer o que ele quiser da vida. E não vai saber como guardar, como multiplicar, como investir, enfim. Um ano depois, gastando de forma desordenada, ele vai achar que 25 mil é pouco. E o clube está contando que ele ganhe 25 mil por 3 anos. E aí ele vai começar a incomodar o empresário para ser vendido, para ganhar mais. Aí cria atrito no clube, já para de jogar o que deveria. Então é uma bola de neve que só vai parar quando ele estiver endividado. E aí que ele vai começar o que eu fiz de errado, como é que eu posso melhorar, com quem que eu tenho que falar. Eu gosto de uma discussão assim que o futebol é um reflexo do brasileiro, né? Então não adianta achar que o jogador de futebol brasileiro ele vai ser diferente do resto da população. A gente sabe que a população brasileira tem dificuldades financeiras e não só dificuldades a nível de diferenças sociais, porque a gente sabe dessa disparidade, mas principalmente dificuldade de lidar com o dinheiro. Então a maioria do brasileiro está endividado, a maioria do brasileiro não tem um planejamento financeiro, a maioria do brasileiro ele sente dificuldades em saber o que vai fazer com o dinheiro. Tu acha que esse problema ele é maior no futebol? E por quê? Eu acredito que seja maior no futebol pela disparidade dos ganhos. Tá. Então, assim, Bacana, por legal. exemplo, um médico, ele, sei lá, sai da faculdade, começa a ganhar 10 mil e aos poucos ele vai galgando para chegar no 30 mil. Mesmo assim, ele se endivida. Mas o futebol de um dia pro possibilita sair da extrema miséria e tu ser o novo milionário do país. Se tu fizer um gol no final de semana. É isso aí, é um gol no clássico, é decidir o jogo, enfim, tá ali a pessoa certa te olhando, com o contato certo que vai te passar, enfim. Então, assim, o futebol, a transformação de vida é muito grande num espaço curto de tempo que tu nem tá esperando. E aí isso traz sérios problemas para quem não tá preparado para aquilo. E é normal não estar preparado para aquilo, mas eu acho que um passo de cada vez, antes de acontecer, acaba minimizando os problemas. Um recado, e se quiser direcionar agora pro teu cunhado, pode direcionar, mas um recado que tu tem para um jovem de 17 anos que ele tem, né? E que quer cuidar mais do... O que tu falaria para um jovem de 17 anos que quer cuidar mais do dinheiro? Ou um exemplo de conversa que tu tem com o teu cunhado, assim, de dica que tu dá para ele? Uma das primeiras conversas que nós tivemos foi justamente eu mostrar para ele que o que ele vai receber por mês, ele pode dividir em 3 vezes que seja, não precisa ser 50, 30, 20. É só um exemplo, mas que ele divida em 3 e consiga se manter disciplinado e persistente naquilo ali, sem se perder. Porque, assim,
o jogador de futebol tem muitas oportunidades fora do campo, né? Então vai surgir muito convite, vai surgir muita coisa, é festa, é mulher, sei lá, daqui a pouco um ídolo fora do futebol que quer ser teu amigo, que quer te convidar para ir em outros lugares. Então, assim, vai acabar surgindo outros desejos que ele vai ter que se controlar, ele vai ter que estar dentro do ritmo ali do planejamento, porque ao longo prazo E vocês ele vai conversam sentir com muita diferença. sobre isso com ele? Quase toda semana. Pô, Então, legal. assim, mas é uma coisa que, claro, surgiu nos E ele últimos 6 entende? Tu meses. acha que ele tem uma cabeça boa pra isso? Como tu enxerga, assim, a percepção de um jovem de 17 anos, tu que tá na linha de frente desse processo, assim? Assim, Dificuldades que tu encontra e talvez... eu noto que ele não está preocupado com isso. Ele entende o que a gente fala e que é importante, Mas não é a realidade dele agora. mas agora ele ainda está tranquilo de tipo assim, tá, beleza, eu vou fazer isso, mas eu tenho certeza que daqui a pouco se precisar, sei lá, surgiu uma viagem que ele quer fazer, mas que não está dentro dos planos, ele vai tirar daqui para botar ali, não sei o que, ele vai fazer. Tenho certeza, porque assim, como ele não... É que é isso que acontece com os jovens, eles nunca tiveram nada. E agora eles podem fazer uma série de coisas que eles sempre sonharam, sempre quiseram. É difícil ter esse freio, essa noção de que não dá para ser agora. Não posso curtir isso agora. Não posso viver isso agora. Tu acha que isso só vem com a maturidade? Tu acha que é demais? Existe um outro lado também, que é muito legal a gente falar sobre isso, porque em outras profissões, normalmente, um jovem de 22, 23 anos está se formando na faculdade e ingressando no mercado de trabalho. Com 22, 23 anos, tem jovens que jogam futebol, que é o nosso assunto aqui, que estão ganhando milhões. Às vezes, com 18, 19 anos, eles estão ganhando milhões. O quanto é injusto a gente exigir que essas pessoas, que esses jovens tenham uma mentalidade tão avançada em termos de autocontrole, de maturidade para lidar com esse dinheiro? Com certeza isso vem com a maturidade. A grande questão é que se não tiver ninguém por perto conversando isso periodicamente, os riscos são maiores. Então, assim, nós temos hoje atletas profissionais jovens que já ganharam seus milhões e que tanto ele quanto a família estão jogando para cima e o jogador está parando de jogar, já está baixando o ritmo, sendo que essa maturidade do atleta, ele deveria chegar aos 24 anos, 25, É que o 24, uma 25, alta 26, performance. 27, ali, a idade entre 25 e 30 normalmente é o auge de um atleta, né? Isso. Se aos 18, E é muito novo pro resto das profissões. É isso, mas se aos 18 ele já está caindo e ele acabou de surgir, como é que ele vai chegar aos 25? Caindo, tu diz em que sentido? Por exemplo, antes de assinar o contrato profissional e ganhar milhões, ele era muito dedicado, Entendi. muito focado. Tá, o nível de foco caindo. Isso aí. Tá. Então ele começa a fazer coisas que antes ele não conseguia. Vai começar a beber com os amigos, fica acordado até as 4 da manhã ao invés de dormir 11 horas, né? Aí começa a ir não sei aonde, certos eventos. A família também está fazendo festa, também está gastando dinheiro. Que era pra ser uma fonte de segurança pra ele, acabou se tornando mais uma fonte então, de... isso está caindo o rendimento dele no treino, o treinador já não usa mais ele tanto quanto deveria no profissional, mas ele está lá gastando o dinheiro dele. Então, assim, dos 18 aos 24, ele tinha que estar, cada ano, subindo um pouquinho, subindo de patamar, tanto fisicamente quanto dentro de campo, enfim. O jeito dele jogar. Mas ele tá caindo. Se aos 18 ele começa a cair, ele não vai chegar aos 24 no auge. Entendi. Então tem que ter alguém acompanhando e óbvio que tem que ter sorte também dele ouvir quem tá ali falando sobre isso. Então, bom, esse assunto é de fato um assunto complexo e eu fico muito feliz de esclarecer algumas coisas que eu tinha dúvidas, assim como tu tá na linha de frente, é muito legal. Eu queria que tu deixasse um recado pra galera do que tu enxerga como o teu futuro ideal com relação à educação financeira, assim, pros atletas. O que tu imagina, Bastos, que se depender de ti vai acontecer, assim? No sentido de, cara, eu quero que os atletas aprendam sobre educação financeira desde tal idade, eu quero que o meu e-book chegue em várias pessoas. Como tu imagina que é um cenário ideal, assim, pra educação financeira pra esses jovens? Assim, meu sonho, minha ideia assim para o meu e-book é realmente de abrir portas, assim, entregar para o maior número de pessoas o quanto a educação financeira vai ser importante para a vida delas. Seja elas bem-sucedidas ou não, ganhando muito dinheiro ou não, o planejamento financeiro vai fazer diferença na vida delas. Então, assim,
É um primeiro passo, é o início de uma estrada longa e que com certeza virão outras pessoas falando sobre isso no futuro e que eu espero que cada vez mais atletas, familiares, empresários, diretores de clube, enfim, sejam adeptos desse conhecimento. Eu tenho bons olhos para o futuro aí, espero que os atletas não se percam no caminho, porque tem tudo para dar certo. Bom, conte com a gente para isso. Muito obrigado, Pedro. Valeu. Então esse foi o episódio do podcast Tá no Foco, falando sobre educação financeira para atletas. Se fez sentido para você, curta esse episódio, compartilhe com quem quer saber mais sobre esse assunto e, é claro, se inscreve aqui no nosso canal para saber muito mais sobre educação corporativa, sobre desenvolvimento profissional e sobre liderança no mercado de trabalho. Estamos juntos!